Já parou para pensar isso? Quantas vezes os seus problemas, os seus fracassos lhe levaram a pensar que Deus estava com raiva de você e que Ele iria te castigar por conta dos seus erros? Meu querido, Deus nos ama demais para nos abandonar. O que Ele fez? Ele encontrou um modo para nos salvar e Ele enviou Jesus para isso. Eu sou o pastor Claudemir Ribeiro e eu trago ao seu coração mais uma mensagem de fé. Eu quero convidar você, antes de mais nada, para você deixar aqui o seu like, compartilhar esta mensagem com outras pessoas aí onde você está me ouvindo. Se você ainda não me segue na página do Facebook PR Claudemir Ribeiro, me siga lá e se inscreva no canal do YouTube Claudemir Ribeiro. Nós vamos trazer uma mensagem poderosa sobre o tema Não Há Mais Condenação. E ao final, nós vamos fazer a oração da fé. Por isso eu já peço para você, deixe aqui embaixo o seu pedido de oração. E pode entrar em contato comigo também, para eu colocar você no nosso grupo de WhatsApp, para você estar recebendo novas mensagens e orações. Tem uma palavra abençoada da parte de Deus. E hoje eu quero falar para você a respeito de um tema muito importante. Não há condenação. E qual é o texto de base que nós vamos usar para levar esta palavra do Senhor ao seu coração? Eu queria convidar você para abrir a Bíblia lá no livro de Romanos capítulo 8, no versículo 1. A palavra do Senhor, ela fala assim: agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, para não ter condenação, você tem que estar aonde? Em Cristo. Sabe, queridos, eu quero começar contando uma ilustração aqui. Você gosta de um lugar bonito? Eu sou lá de São Paulo, não sei se vocês sabem. Há 10 anos atrás eu vim de São Paulo para Mato Grosso. E São Paulo tem lugares muito bonitos ali. Se você quiser ver um horizonte, eu já fiz isso. Já levei a minha família para conhecer o Pico do Jaraguá. Quantos conhecem o Pico do Jaraguá? É um lugar que você vê tudo. É o lugar mais alto que nós temos ali em São Paulo, igual aqui em Cuiabá, o Morro do Santo Antônio. Você quer se divertir? Você vai lá para o Hop Hari. Pensa num parque de diversão maravilhoso. Às margens da rodovia dos Bandeirantes. Você quer encontrar inspirações? Você vai encontrar vários museus distribuídos em vários pontos da capital. E se você quiser fazer compras, pensa no lugar que tem lojas para você comprar. Existem lojas de roupas lá no Brás, no Bom Retiro, produtos eletrônicos lá na Rua Santa Ifigênia, ou lá no Shopping 25 ou Galeria Pagé. Lugares não faltam para você ir lá e passar o seu cartão de crédito. Agora, se você quiser ficar deprimido, bem abalado e totalmente perturbado, pegue o metrô e vá até a Estação São Bento e vá caminhando até a Rua Bela Vista, e você vai se posicionar em frente à associação comercial. Ali você vai ver quanto nós, brasileiros, temos contribuído de imposto para o nosso país. Até esse momento que eu estou trazendo esta palavra para você, já está na casa de 2 trilhões de reais de imposto que nós temos contribuído para o nosso país. Isso quer dizer que você tem uma dívida com o governo. Se você não pagar o imposto, ele vem lá e confisca você, ele proíbe você de receber. Você que é funcionário público, você não consegue receber seu salário, há bloqueios, há tanta coisa, há uma pressão. E aí o que acontece conosco? Nós ficamos deprimidos. Eu não sou economista, eu sou operador do direito e pregador da palavra de Deus. Mas da minha experiência monetária, me ensinou da seguinte forma: quando as pessoas devem mais do que possuem,
elas devem esperar problemas. Eu já enfrentei problemas por conta disso, porque recebia salários muito pequenos e faziam compromissos que meu salário não dava para cobrir. Então os problemas vinham sobre mim, sobre a minha vida financeira. E eu repito para você que eu não sou economista. Sou aqui, nesse exato momento, um pregador da palavra de Deus, que pode explicar a pergunta estranha que me ocorreu quando eu pensava sobre o relógio do imposto. Já pensou se o céu tivesse um relógio desses? Vamos pensar, vamos esquecer do imposto e vamos pensar numa dívida fiscal, ou na nossa dívida espiritual. A Escritura, ela sempre se refere ao pecado com termos financeiros. Tanto que Jesus, quando ele nos ensinou a orar, lá em Mateus capítulo 6, versículo 12, ele disse assim: perdoa as nossas dívidas. Se o pecado é uma dívida, será que você e eu temos um contador de transgressões em uma matriz de pontos no céu, que instala a cada infração que nós cometemos? Quando mentimos, ele faz um clique. Quando fofocamos, outro clique. Quando queremos as coisas queremos que as coisas sejam a nossa maneira, faz mais um clique. Quando cochilamos a ouvir a pregação, faz 3 cliques. Que coisa mais deprimente, não é verdade? Conhecemos a dívida financeira, mas e a dívida espiritual? A dívida de pecado, ela tem uma consequência extremamente séria. E qual é a consequência que a dívida do pecado ela traz para nós? A dívida do pecado, ela afasta eu e você do nosso Criador, do nosso Deus. Lá em Isaías capítulo 59, no versículo 2, o profeta, ele traz essa seguinte palavra para nós: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Olha só que interessante, a álgebra do céu, ela aponta para algo parecido com isto. O céu é um lugar perfeito para pessoas perfeitas, o que nos deixa uma situação bem complicada, não é verdade? Então, de acordo com o relógio de dívidas do céu, a nossa dívida é maior do que a nossa capacidade de pagamento. Lá em Romanos capítulo 7, no versículo 24, a palavra do Senhor fala assim: cada dia traz mais pecado, mais dívidas e mais perguntas como essa: quem me libertará? Perceber aqui, a dívida moral leva as pessoas a uma prática frenética de boas obras. A vida passa a ser uma interminável busca de fazer o necessário, de ser o melhor e de realizar mais. Uma busca constante de religiosidade. E o que nós fazemos? Nós corremos para a igreja, frequentamos a igreja, começamos a servir os doentes, fazemos sopões, entramos em peregrinações, fazemos jejuns, mas bem na intimidade existe algo avassalador. E que algo avassalador é, pastor Claudemir Ribeiro? O medo. E se mesmo tendo feito tudo isso, não tiver feito o suficiente, vem o pavor se levanta nas nossas vidas. Outras pessoas, elas reagem à lista, não com ativismo, mas reagem à lista com a incredulidade. Elas jogam tudo para o alto e fogem chateados.
e começam a dizer: nenhum Deus exigiria tanta coisa, não dá para agradá-lo, não dá para satisfazê-lo. Ele não deve existir, e caso exista, não merece ser conhecido. Olha o que pessoas fazem, são dois extremos: o legalista e o ateu, o trabalhador desesperado para impressionar a Deus, e o incrédulo convencido de que Deus não existe. Com quem você se identifica nesse instante? Você já experimentou o desânimo que vem do legalismo? Será que você já passou pela solidão que o ateísmo traz para a vida das pessoas? O que fazemos? Será que o desespero e o desânimo são as únicas opções para as nossas vidas? Ninguém gostava mais de responder a essa pergunta do que o apóstolo Paulo. E foi o versículo que eu li ao abrir esta mensagem de hoje. Lá em Romanos 8, versículo 1. E ele diz que agora não há condenação para os que estão em quem? Em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como ele poderia dizer isso? Será que ele não percebeu o tamanho da dívida dele? Claro que ele percebeu, queridos. Paulo entra nas páginas da Escritura como Saulo. Ele não entra como Paulo, o autoproclamado fariseu de fariseus, o homem mais religioso que existia naquela região, chamava-se Saulo. Mas nem toda a sua lei, nem seus escrúpulos o fizeram uma pessoa melhor. Ele era sanguinário, ele era um homem raivoso, estava sempre disposto a exterminar qualquer coisa ou pessoa que fosse cristã. Esse era o Saulo. A atitude dele começou a mudar quando ele estava a caminho de Damasco. E quando ele estava a caminho de Damasco, foi quando Jesus apareceu a ele no deserto, derrubou-o do seu cavalo bonito, alto, que ele estava caminhando, cavalgando sobre ele. E o Senhor Jesus deixou ele cego por 3 dias. Saulo só podia se voltar para uma direção: o seu interior. E ele não gostou absolutamente nada do que ele viu naquele momento. Sabe como ele se enxergou? Ele se enxergou como um tirano mesquinho. Enquanto estava cego, Deus lhe deu uma visão de que um homem chamado Ananias restauraria a sua visão. Então, quando Ananias o visitou, Paulo levantou-se, teve a sua visão aberta, aprendeu do Senhor e ele foi batizado nas águas e recebeu o batismo do Espírito Santo também. Em poucos dias ele estava pregando Cristo. Em poucos anos ele saiu para a primeira viagem missionária. Em poucas décadas ele passou a escrever as cartas que nós lemos até o dia de hoje, todas elas defendendo ao nosso amado Senhor Jesus Cristo e o seu sacrifício vicário lá na cruz do Calvário. Não existe nenhum registro do momento em que Paulo percebeu o sentido da graça. Será que foi imediatamente no caminho de Damasco? Ou pouco a pouco, durante os 3 dias de escuridão que ele viveu, até voltar e receber a sua visão novamente?
não nos foi dito pela palavra, mas nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele recebeu a graça, e não somente recebeu a graça, mas o apóstolo Paulo, ele foi alcançado por ela, coisa que muitos de nós que nos julgamos e nos reputamos pessoas limpas, pessoas sem pecados, nós recebemos a graça, mas nós não fomos alcançados por ela, porque nós vivemos ainda muito baseado na lei do merecimento. De qualquer modo, querida ovelha, ele recebeu a oferta improvável de que Deus nos justifica por meio de Jesus Cristo. A lógica de Paulo seguia uma estrutura simples. Simples demais, e eu quero que você preste atenção nesse ponto dessa mensagem. A nossa dívida, ela é suficiente para nos afogar. Deus nos ama demais para nos abandonar. E aí o que Deus fez? Ele encontrou um método para nos salvar. Lá em Romanos 3:23, Paulo, ele iniciou sua defesa, a defesa de Cristo, descrevendo o nosso problema. E ele disse assim, lá os Romanos 3:23, pois todos pecaram. Quantos pecaram? Uma pessoa pecou? Algumas pessoas pecaram? Quantas pessoas? Todos pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Foi assim que Paulo iniciou a sua defesa. Nós não alcançamos o padrão que Deus estabeleceu. Nós somos criados para sermos portadores da natureza de Deus, para nós falarmos como Deus, para nós agirmos como Deus, comportarmos-nos do modo como Ele fala, age e se comporta, para amar o que Ele ama e da forma que Ele ama. Nós somos criados para valorizar o que Ele valoriza, honrar aquilo que Ele honra. Foi esse o padrão glorioso que Deus estabeleceu. Mas nós, eu e você, nenhum de nós conseguimos alcançá-lo. Por outro lado, teve alguém que conseguiu. E quem, pastor Claudemir Ribeiro? Jesus. Jesus conseguiu fazer isso. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz que Cristo é aquele que não tinha pecado. Cristo nunca pecou. Então Ele conseguiu fazer todas essas coisas. Ele conseguiu se adequar ao padrão do Pai. Que declaração marcante, né? Jesus nunca foi para a direita quando deveria ir para a esquerda. Nunca ficou calado quando deveria falar. E nem falou quando deveria silenciar. Hebreus 4, verso 15, mostra que Ele passou por todo tipo de tentação, porém sem pecar. Jesus, Ele era a imagem de Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando se fala em padrão, Jesus é o modelo. Quando você vê uma cruz na igreja, tem igrejas que colocam a cruz, mas nós não colocamos a cruz com Cristo, com a imagem de Cristo, porque Cristo não está mais nela. Mas o padrão é a cruz. Cristo é o molde, a cruz é o molde, Ele é o modelo. Não pecar é ser como Jesus. Mas quem é que pode viver sem pecar, pastor Claudemir Ribeiro?
Podemos ter alguns momentos raros de bondade. Nós podemos praticar obras de caridade. Mas quem dentre nós refletem a imagem de Deus o dia inteiro, todos os dias? Paulo não conseguiu achar ninguém. Como está escrito lá em Romanos, capítulo 3, versículo 10 e 11. Ele disse assim: não há nem o justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. As pessoas raramente, geralmente, né, elas até se arrepiam com a mensagem desse versículo. Inclusive eu agora. E eles se ofendem com a sua acusação. Ninguém é justo. Ninguém busca Deus. Aí começam a apresentar os seus currículos de justiça. Eu pago meus impostos. Eu amo a minha família. Eu não tenho vício. Eu dou esmola aos pobres. E buscam justiça para o oprimido. Então o que eles pensam? Comparado às outras pessoas, eu sou bom. E aí onde está o problema. O nosso padrão, queridos, não é o que as outras pessoas fazem. Nosso padrão é Cristo. Quando as pessoas me perguntam se você é justo, eu levanto a minha mão e falo assim: eu sou justo. Mas eu sou justo por quê? Não porque eu não roubo, eu não falo palavrão, eu não adultero, eu não traio minha esposa, eu não traio meus amigos. Não porque eu dou esmola, não, nada disso. Eu sou justo porque eu estou em Cristo. Cristo é a minha justiça. Se eu estou nele, é assim que Deus me vê. Deus me vê não em mim, mas Deus me vê em Cristo. Se Cristo é digno, se Cristo é justo, eu sou justo. Se Cristo não tem pecado, eu também não tenho pecado diante de Deus. É assim que Deus me vê. Não é com base no meu padrão, mas é com base no que Cristo fez. Você está ouvindo o relógio da dívida? Clec. Jesus demonstrou como é a vida com Deus. Então o que nós podemos fazer? Ele é santo e nós não. Jesus é perfeito e nós somos imperfeitos. O caráter de Jesus é impecável. O nosso caráter é muito falho, pastor. Existe um grande abismo, um desfiladeiro imenso. E esse desfiladeiro nos separa de Deus. Será que devemos esperar, queridos, que Deus passe por cima de tudo isso? Ele até poderia passar, mas não o faz por um detalhe essencial. O nosso Deus é Deus de justiça. Se não pune o pecado, Ele deixa de ser justo. Se Ele não for justo, então que esperança teríamos de um céu justo para cada um de nós? O além seria ocupado por pecadores que encontrariam uma brecha que viciaria o sistema. No entanto, queridos, se Deus nos punir por nossos pecados, nós estamos perdidos. E qual foi a solução de Deus? Novamente, nós vamos recorrer às Escrituras, às explicações que o apóstolo Paulo trouxe para nós, deixou para nós, lá no livro de Romanos, capítulo 4, versículos 3 ao 5. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha,
mas confia em Deus, que justifica o ímpio. Sua fé lhe é creditada como justiça. Aleluias. Quando eu leio esse versículo, meu coração transborda. Meu coração transborda. Uma revelação muito gloriosa tem nesses versículos. Acreditar em alguma coisa, queridos, é fazer um pagamento por ela. Eu tenho um cartão de crédito. Se eu preencher um cheque para pagar o saldo do cartão, a dívida do cartão será eliminada e eu terei um saldo zero. Não terei mais dívida, nem pagamentos pendentes, nem encargos e nem nada disso. De acordo com Paulo, Deus fez o mesmo com a minha dívida e com a sua dívida espiritual. Ele apresenta Abraão como exemplo de alguém que se beneficiou da graça. Isso mesmo, queridos. O mesmo Abraão de 2000 anos antes de Cristo. Abraão não tinha dívidas no cartão de crédito, mas ele tinha uma dívida espiritual. Por quê? Porque ele era pecador. Ele era um homem bom, eu tenho certeza disso, mas não o suficiente para viver sem dívidas. O seu relógio de dívidas dava muitos estalos a cada erro que ele cometia. Toda vez que ele amaldiçoava o camelo, era um clique a mais. Toda vez que ele flertava ali com uma criada, era outro clique. Toda vez que ele imaginava para que lugar Deus estava o levando, se Deus tinha alguma noção desse lugar, o relógio dava ali 3 cliques. Mas Abraão escolheu fazer algo com relação às coisas ruins que ele fez. O que ele fez? Ele creu. Ele depositou a sua fé em Deus. E por causa disso, algo maravilhoso, indescritivelmente grande, aconteceu com o relógio de dívidas de Abraão. O relógio de dívida de Abraão, ele foi totalmente zerado. E nós vemos isso na palavra do Senhor lá em Romanos 3, do 25 ao 26. Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado, foi-lhe creditado como justiça. A promessa de Deus a Abraão foi a salvação pela fé. E para nós nos dias de hoje, e para mim e para você, no dia de hoje, querido ovelha, a promessa de Deus para cada um de nós é também pela fé. Não é por fazer coisas. Você não precisa fazer absolutamente nada para você receber a salvação. Apenas crer. Esse é o mandamento da nova aliança. O primeiro mandamento é crer no Senhor Jesus. É a fé para a salvação. E o segundo é o amor. Mas não é o seu amor por Deus, é o amor dele por você. Viver com base no amor dele por você. Deus ofereceu Jesus como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus nunca fez concessões quanto ao seu padrão, nunca. Ele satisfez todas as exigências de justiça. Ele mesmo satisfez. Eu e você merecíamos morrer. Ele falou: não, peraí, eu amo você tanto que eu vou dar um jeito aqui. Vou mandar meu filho, vai lá, meu filho. Vai para aquele mundo, vive como eles, não peca, e no final você dá a sua vida, e a tua vida, o teu sangue, o sangue do seu inocente, vai satisfazer a minha exigência de justiça.
Porque não tem, sem remissão de pecado, de sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Mesmo assim, Ele satisfez o desejo de amar. Como Ele é justo demais para fazer vista grossa sobre o nosso pecado, e amoroso demais para nos rejeitar, Ele colocou o nosso pecado sobre o seu Filho, e Ele próprio executou a punição que cabia para mim e para você, que cabia a nós. Ele colocou sobre Jesus. E nós vemos lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Agora nós entendemos o brado de Jesus lá na cruz, não é verdade? Meu Deus, por que me abandonastes? Jesus sentiu a ira do Deus justo e santo. Anda sobre a onda, peso sobre peso, hora sobre hora. Ele bradou as palavras do salmo que ele deve ter conhecido desde a sua juventude. Por que me abandonaste? Ele sentiu separação entre o Pai, entre Deus Pai e Ele. E depois, quando mal podia aguentar, ele gritou: Tetelestai, está consumado. Aleluia. A missão foi cumprida, Pai. No momento da morte de Jesus, um milagre inacreditável aconteceu. Nós vemos isso lá em Marcos capítulo 15, versículo 37 e 38. Mas Jesus, com um alto brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O véu, ele separava as pessoas do lugar santíssimo do templo. Ele tinha essa função por séculos. De acordo com a tradição, o véu com um palmo de espessura, olha só, a espessura dele, um palmo, era tecido com 72 dobras. Cada dobra consistindo em 24 linhas. O véu aparentemente tinha 18 metros de altura e 9 metros de largura. Nós não estamos falando de trapos pequenos e delicados, pois essa cortina era uma parede feita de tecidos. O fato de que esse véu se rasgou de alto a baixo revela que as mãos por trás desse ato eram as mãos de Deus, as mãos divinas. O próprio Deus agarrou a cortina e rasgou em dois, e disse assim: nunca mais vai haver divisão entre mim e o meu povo. Nunca mais vai haver separação entre mim e a humanidade. Nem sacrifícios serão precisos mais. Não há mais condenação para todos que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh, Rabandalabassúria Cantarabrafaz. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. E conforme está registrado lá em 1 Pedro 2,24, por suas feridas, eu e você, nós fomos curados.
A obra celestial da redenção havia terminado. A morte de Cristo trouxe vida nova. Todas as barreiras que nos tinham separado, ou que poderão nos separar de Deus, elas se foram. Você não precisa mais viver deprimido. Você não precisa viver mais ansioso. Não precisa viver mais com medo, amedrontado. O medo de não alcançar o padrão, ele se foi. A busca do comportamento certo também. Aquelas perguntas incômodas, como: será que eu fiz o suficiente? Sou bom o suficiente? Realizei o suficiente? Essas perguntas se foram. O legalista encontra descanso e o ateu encontra esperança. Pois o Deus de Abraão não é o Deus de fardos, mas é o Deus de descanso. Ele convida você para descansar. Ele sabe que nós fomos feitos de carne e de osso, e sabe que não podemos alcançar a perfeição. O Deus da Bíblia, queridos, Ele é o Deus que diz, lá em Mateus 11, 28 ao 30, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Quando você perde a calma com o seu filho, Cristo entra em cena, e Ele aponta para você e fala assim: ei, João, eu paguei por isso. Quando você fala alguma mentira, e todo o céu geme, o meu Salvador diz: a minha morte cobriu esse pecado também. Quando cobiça o corpo de alguém, você cobiça o corpo de uma mulher, ou a mulher cobiça o corpo de um homem, ou alegra-se com a desgraça alheia, você cobiça o sucesso de alguém, ou fala algum palavrão por causa do erro de alguém, Jesus se levanta diante do trono, do tribunal do céu, e Ele mostra as mãos dele para o Pai. Olha aqui, Pai, eu fiz a provisão para isso também. Eu paguei essa dívida. Eu tirei os pecados do mundo. Eu tirei os pecados do mundo. Um escritor chamado Carlos, ele descreve a graça da seguinte forma: de um lado está Deus em sua glória como Criador e Senhor. Do outro lado está o homem, não simplesmente a criatura, mas o pecador, aquele que existe na carne e que na carne está em oposição a Ele. Isso não é simplesmente uma fronteira, mas um abismo enorme. Mesmo assim, esse abismo é atravessado não pelo homem, nem por Deus e pelo homem em conjunto, mas exclusivamente por Deus. O homem não tem a mínima ideia do modo pelo qual isso se dá ou acontece a ele. A salvação, queridos, do início ao fim, ela é obra de Deus. Deus não se coloca sobre uma montanha e nos diz para nós subirmos a fim de encontrá-lo. Em vez disso, sabe o que Ele faz? Ele desce para o nosso vale, o vale da sombra e da morte, o vale escuro, e Ele nos encontra. Ele não deixa de pagar $1 da nossa dívida para que completemos o pagamento. Ele paga cada centavo.
não se oferece para completar a obra que nós iniciamos. Ele faz a obra completa, do início ao final. Ele não faz barganha conosco, ordenando-nos a limpar a nossa vida para que Ele possa nos ajudar. Ele lava os nossos pecados sem a nossa ajuda. Uma senhora idosa, ela foi questionada em um dado momento sobre a segurança da sua salvação. Mesmo ela tendo dedicado sua vida ao Senhor, um cínico perguntou: como você pode ter certeza? Como você pode saber que depois de todos esses anos, Deus não a deixará queimar no inferno? Ele perderia mais do que eu, ela respondeu. Tudo que eu perderia seria a minha própria alma. Mas Deus, Ele perderia o seu bom nome. Deus lhe deu, querido. Você ganhou o prêmio da maior loteria da história da humanidade e nem comprou bilhete algum. A sua alma está segura. A sua salvação está garantida. Seu nome está escrito no livro digno de grande importância. Você está a poucos grãos de areia na ampulheta de uma existência sem lágrimas, sem sepulturas e sem dor. Essa mensagem de hoje é a mensagem de Deus para a sua vida. A promessa da graça dele para você. A declaração que Paulo pregou com entusiasmo incansável. O que não podemos fazer, Deus fez. Ele nos justifica pela graça. A graça vem totalmente de Deus. É Deus amando, descendo ao nosso nível, oferecendo, Deus cuidando e Deus nos levando. Isso mesmo. Essa é a versão divina da graça. Será que essa é a sua versão? Não se apresse muito para responder a esta pergunta. A culpa fica incubada como a toxina em muitas almas. Mas não deixe que ela tenha lugar na sua alma no dia de hoje. Antes de você encerrar, desligar o rádio ou desligar esse seu aplicativo de celular, internalize essa promessa que está escrita com o sangue de Cristo, lá em Romanos 8:1. Agora já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Você está em Cristo? Não há nenhuma condenação. Essa condenação não é limitada, nem condenação adequada, nem condenação calculada. Isso é o que as pessoas infligem sobre as outras. O que Deus concede então aos seus filhos, pastor Claudemir? Deus concede aos seus filhos nenhuma condenação. Convido você a firmar-se nessa promessa. Melhor dizendo, leve essa promessa para o seu relógio. O seu relógio de dívida pessoal. Enquanto você observa a dívida insuperável que você tem financeiramente aqui neste mundo, a dívida que você nunca poderá pagar, declare essa promessa: agora já não há mais nenhuma condenação, porque eu estou em Cristo Jesus, o meu Senhor. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus. Palavra gloriosa, não é, querido? Não há condenação. O que você esperava? Eu quero concluir com a oração da fé neste momento.
Feche os seus olhos onde você está e liga o seu coração no trono da graça. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado por esse tempo que eu tenho passado, ministrando a Tua palavra aqui nesse lugar, Senhor, abençoado pelo Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa cuidar desta vida de uma forma poderosa, maravilhosa e santa, revelar-se a ela, revelar o seu coração, pois o seu coração é tão bom, teu coração é tão amável, teu coração é tão glorioso. Eu só tenho a glorificar ao Senhor nesse instante. Eu oro, Senhor, agora por cada vida que está passando por dificuldades financeiras, que estão faltando o que comer na sua casa. Meu Deus, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão trabalhando, mas o seu dinheiro não dá para eles comprarem o que comer e pagar o aluguel e se vestir. Meu Deus, o Senhor é o Deus da provisão. Derrama agora a sua provisão sobre esta vida. Oh Pai amado, abre as portas do emprego, destrava a vida financeira desta pessoa, Senhor. Em nome de Jesus eu oro também pela sua vida relacional, pelo seu casamento, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos. Que o Senhor possa agora entrar com provisão e providência. Tira, Senhor, esse conflito nesse lar. Esse lar, Senhor, que está andando cada dia mais em ruínas, a caminho da destruição e da separação. Oh Senhor, eu repreendo agora toda ação de Satanás sobre esta família. Eu declaro a vida do Senhor, o fluir do Senhor sobre cada uma dessas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa cuidar de cada um dos teus filhos que estão me ouvindo agora. Meu Deus, eu repreendo toda dor, toda enfermidade, todo câncer, todo reumatismo, todo problema no útero, nas vísceras, intestinal, problema de memória, Alzheimer, dor de ouvido, dor de dente, problema de cegueira, diabetes. Oh, em nome de Jesus, todo problema nas juntas. Eu oro agora, eu repreendo o espírito de enfermidade. Saia desta vida agora. Que haja restauração desta vida em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, profetizando sobre cada lar, sobre cada família, a tua bênção e a tua paz. Eu oro, Senhor, também por libertação. Libertação dos vícios do cigarro, da droga, da bebida, da pornografia, da mentira. Oh Deus, vício do jogo, eu repreendo agora em nome de Jesus. Que esta vida possa ser solta e livre. Satanás e seus demônios, solta esta vida agora. Eu dou uma palavra de ordem. Ela é do Senhor. Ela é do Senhor. Não existe mais nada que prenda ela a você, Satanás. Solte ela agora em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida uma vida de abundância, uma vida tranquila, uma vida caminhando na presença do Senhor, em nome de Jesus. Eu oro pela nossa nação. Eu oro, Senhor, pelo presidente da república, os governadores, os prefeitos, o poder legislativo da União, os senadores, deputados federais, estaduais e vereadores. Eu oro por cada repartição pública, pelos empresários, pelos comerciantes. Eu declaro a vida do Senhor, o fluir do Senhor. Que o Senhor possa colocar mais amor em nossos corações. Meu Deus, que nós possamos andar segundo a vontade do Senhor e não segundo a nossa, em nome de Jesus. Eu oro desde já e te agradeço hoje e sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. O Senhor é bom, queridos, muito, muito bom mesmo. Creia no teu milagre, na tua vitória. O Senhor, Ele já veio e já preparou a tua vitória. Quer ouvir de novo esta mensagem, essa oração? Ouça de novo. Entra lá no canal do YouTube Claudemir Ribeiro e ouça de novo. Assista a pregação de novo. Deus tem falado com você e Ele vai continuar falando e fazendo e operando na sua vida, em nome de Jesus. Você que tem sido abençoado por essa palavra gloriosa, maravilhosa, eu quero convidar você a fazer parte da minha equipe ministerial do projeto Gideões Conectados. Você que tem sido abençoado pela palavra, eu quero convidar para você fazer parte do projeto Gideões Conectados, contribuindo com R$1 por dia, R$30 por mês. E com esse valor, nós vamos pegar esta pregação que você está acabando de ouvir e impulsionar ela nas redes sociais.
E muitas vidas vão ser alcançadas através da palavra de Deus. Quer fazer parte? Entre em contato comigo pelo WhatsApp 659 9969 5100. 659 9969 5100. E você vai fazer parte desta equipe poderosa. Saiba você que quando você investe o seu valor na obra do Senhor, você pode ter certeza que você vai ter 100 vezes mais que o Senhor vai dar para a sua vida, tá bom? Eu quero agradecer você que está me ouvindo, você que está me acompanhando pela rádio e também pelas redes sociais. Você pode se inscrever no meu canal do YouTube, Claudemir Ribeiro, deixar o sino das notificações acionados. Nós constantemente colocamos ali mensagens gloriosas. De segunda a sexta nós temos o pão diário, às 5 horas da manhã. E uma vez por semana nós colocamos aí uma mensagem de fé poderosa para você receber em nome de Jesus. Você pode me seguir também lá na página do Facebook, PR Claudemir Ribeiro, e também no Instagram. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida. Ele tenha misericórdia de você e te dê muita paz. Em todo tempo, em todo momento, você possa dizer com toda a força da sua alma: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Você pode dizer amém? Glória a Deus, aleluias. Querido, Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. E Shalom Adonai.